안녕하세요, 여러분. 저는 Renato입니다. 반갑습니다. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato, sou especialista na Península Coreana e vim trazer para vocês mais essa mini aula em parceria com Kombu Korea na Maratona do Hangul. Qual que é o nosso objetivo, então, dessa mini aula de hoje? Nosso objetivo, então, é a gente ver todas as vogais simples. Essas vogais simples, elas vão ser muito importantes, porque depois elas vão acabar formando o que a gente chama das vogais compostas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, essas vogais vão ser muito importantes, é importante vocês lembrarem muito bem delas. Mas antes da gente ver, então, e falar um pouquinho melhor sobre as vogais simples, eu queria explicar para vocês uma coisa sobre a romanização. Tá? O que é a romanização no coreano? É quando a gente tem o caractere, né? Por exemplo, o A, né? E a gente tem ele romanizado como A, né? Na letra A mesmo, como a gente escreve no português. Mas, por exemplo, quando a gente tem o O, a gente escreve ele como O, né? Mas o som dele é O. Então, isso é porque a romanização, essa convenção, né, de como que se escreve esses caracteres coreanos no alfabeto romano, foi convencionado que a gente escreve assim, O, tá? Isso é bem importante. Então, quando vocês veem essas diferenças de escrever de um jeito, mas a pronúncia ser diferente, isso é por causa da romanização. A gente não vai falar muito sobre isso agora, vai ser um tema mais para o futuro, depois, mas isso era importante explicar para vocês, então, como que isso funciona. Mas vamos ver, então, agora as vogais simples. Vocês vão acompanhar e vão poder ver que, na verdade, o Hangul ele é bem simples de ser escrito, né? Por exemplo, no caso das vogais simples, a maior parte delas vão ter um, dois traços. Então, na verdade, é muito fácil de ser escrito, né? Isso vocês acompanham melhor no vídeo que foi postado com a ordem e a forma de escrita. Uma dica que eu sempre dou quando a gente está aprendendo o Hangul é pensar que a gente vai ter, principalmente com as vogais simples, a gente vai ter alguns caracteres que são mais horizontais e outros que são mais verticais. Então, por exemplo, a gente tem o A, ele tem um traço vertical grande, né, e outro horizontal pequenininho, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, o O, que vai ser um traço, né, vertical e outro maior horizontal. Então o O ele é mais horizontal e o A ele vai ser mais vertical. Isso é bem comum na forma como foi construído o Hangul. Então é sempre fácil pensar dessa forma, assim, lembrar quais que são mais verticais, né, e quais que são mais horizontais. Isso vai ajudando vocês a lembrar também dos caracteres. Mas vamos falar então um pouco da pronúncia, né? O que vocês precisam prestar melhor atenção e cuidar na hora de fazer então a pronúncia desses caracteres. A gente vai ter então nas vogais simples muitos caracteres que têm um som muito próximo já do português, né? Vai ser um pouco diferente a entonação, né? A questão da pronúncia, mas o som é basicamente o mesmo. Então, por exemplo, a gente tem o A, né? Que é um pouco mais aberto, talvez, do que a gente tem no português, né? A, né? Um pouco mais aberto, talvez, mas é basicamente o mesmo som. A gente tem o O, né? O, né? Talvez também um pouco mais aberto, mas é basicamente a mesma coisa. A gente tem o, né? Um pouco mais fechado também, talvez, mas o mesmo som, né? O, né? A gente tem o I, também, que é basicamente o mesmo som também. Isso são caracteres que são bem mais fáceis para a gente de pronunciar. Essa questão da pronúncia, então, na verdade vocês conseguem ver até melhor no vídeo também que foi postado, onde tem a pronúncia de cada um dos caracteres ali, com um som mais aproximado do que é o som nativo mesmo do coreano. Mas o que eu queria destacar então para vocês? Eu queria destacar duas coisas que é importante vocês lembrarem. Qual vai ser então o som mais difícil que a gente vai ter, né? Nessas vogais simples, a gente vai ter o né? Que vai ser a nossa barrinha horizontal. Esse é o som mais diferente que a gente tem em relação ao português, tá? Então, como que é esse som que é importante vocês notarem? Ele é um som que vem até aqui, assim.
né? Mexe bem com essa parte da mandíbula, assim. Como é que eu gosto de explicar esse som? Geralmente eu explico que esse é um som de nojo. É como se a gente estivesse com nojo de alguma coisa, né? Né? Ai, que nojo, né? Geralmente eu gosto de explicar assim. Esse é o som mais diferente que a gente vai ter desses caracteres, então, tá? Então é um som importante vocês praticarem. Qual que é o último som, então, que é importante vocês notarem? Nas vogais simples no coreano, a gente vai ter dois es, né? Um que vai ser assim, com duas barrinhas, né? Que seria o e mesmo, né? E a gente vai ter outro que é assim, né? Com duas barrinhas e uma que cruza no meio, que tecnicamente seria o e, tá? O que acontece? Antigamente, mais antigamente no coreano, a gente tinha esse som diferente. Eles eram dois sons diferentes. Então um seria mais e outro seria mais tá? Mas hoje em dia o som deles é o mesmo na prática. Então eles têm o som de mesmo, né? Mais um som de e não de e, né? No máximo o que seria mesmo o né? Que é assim, ele vai ter um som um pouco mais acentuado, mas na verdade os dois têm o mesmo som de E, né? Vocês podem conferir isso no vídeo, vocês vão prestar atenção e ver que é exatamente assim, tá? Então antigamente era para ser um som diferente, né? De E e E, mas hoje em dia o som é o mesmo, os dois têm o mesmo som, apesar de serem caracteres diferentes. Então sempre tentem treinar bastante a pronúncia a partir dos exemplos, né? É sempre importante pegar os exemplos para ir praticando aqueles exemplos que a gente colocou ali. Então, por exemplo, só para destacar para vocês uma coisa, né? A gente tem a palavra criança em coreano, né? Que é ai, né? A mais i, ai, tá? É importante prestar atenção que às vezes no português a gente acaba falando ai, tá? Porque a gente acaba colocando esse a como a principal, né? Tônica. Mas na verdade é ai. Essas duas acabam soando, né? Tanto A quanto I, eles aparecem bastante, tá? Então, esse é um bom exemplo para praticar a pronúncia. Então, essa foi a nossa aula sobre as vogais simples. Pratiquem bastante, escrevam bastante os caracteres e treinem bastante a pronúncia, que aos poucos vai ficando cada vez mais fácil. Então, annyeong!